Um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revela que no Brasil surgem 120 mil novos casos de catarata, uma doença que pode levar à cegueira. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o oftalmologista Marcos Safadi. Boa tarde, doutor Marcos. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. É um número assustador, 120 mil novos casos por ano. Boa tarde, cara. É um prazer estar aqui com vocês. É verdade, isso é reflexo do momento demográfico que a gente está vivendo, que é o envelhecimento da população brasileira. Ou seja, um número que deve à tendência de aumento ainda. Com certeza, é uma bolinha de neve que vai aumentando. A gente estima hoje, por exemplo, que você já tenha no Brasil perto de 14, 15 milhões de pessoas acima de 65 anos. E é a faixa de corte onde a gente sabe que a catarata começa a influenciar a visão do paciente e sua vida laborativa, né? Quantos por cento das pessoas a partir de 65 anos têm catarata? Então, a gente estima que perto de metade dessas pessoas entre 65 e 75 vão apresentar uma catarata necessária para operar. E quando você passa de 75 anos, esse número sobe para 75%. A gente estima hoje, cara, que a gente tem a necessidade de operar quase 600 mil pessoas por ano para manter essa situação. E com o aumento que você já citou, de 120 mil, significa que nós teríamos que ter perto de 800 mil cirurgias por ano para que essa população fosse assistida. E qual é a chance numa cirurgia, já vou pedir o senhor explicar o que é a catarata, mas qual é a chance de uma cirurgia dar certo? Olha, hoje, felizmente, Carla, a gente tem uma situação na oftalmologia brasileira muito positiva. Nós temos um número e uma qualidade de médicos oftalmologistas suficientemente e capazes para atender a tudo isso. O que eu quero dizer, hoje você tem um grande número de cirurgiões oftálmicos no Brasil, por todo o Brasil, capazes de fazer uma cirurgia com uma taxa de sucesso muito grande. O que a gente costuma dizer é uma cirurgia feita por um cirurgião já com algum treinamento, bem treinado, num lugar com bons equipamentos, a chance de sucesso é perto de 100% de uma melhora de visão desse paciente. Menos mal, né? Agora, doutor Marcos, o que é exatamente a catarata? Então, a catarata é toda a opacificação de um órgãozinho que tem dentro do olho que se chama cristalino. A gente trouxe aqui um pequeno esquema e que a gente nota que o olho, né, com essa parte retirada da parte superior, e muita gente confunde, né, que o cristalino é aquela pelezinha do olho, não é. A catarata é dentro do olho e se dá exatamente na lente natural, que é o cristalino. Então, toda e qualquer opacificação dessa lente natural é chamada de catarata e atrapalha a visão, porque ela fica no eixo da visão, no eixo da imagem que entra no olho. Doutor Marcos, e tem prevenção para catarata? Por exemplo, tem pessoas que dizem que você tomar luteína, por exemplo, vitaminas, que podem evitar a doença. O senhor concorda? Não tem nenhum estudo clínico que comprove isso. A luteína é uma substância muito importante para doenças maculares, isso é de uma parte central da retina, mas em relação à prevenção ou cura de catarata por qualquer nutriente, não existe nenhum estudo clínico que comprove isso. E exercícios físicos, que alguns oftalmologistas também defendem, né? Exercício para musculatura do olho. Também não vai influenciar na catarata. O exercício ele é muito indicado para pessoas que têm uma insuficiência de movimentos como o da convergência, por exemplo, onde essa pequena fisioterapia do olho pode ajudar. Em relação à catarata, ela não teria nenhuma função. Ou seja, não há prevenção para catarata, não tem prevenção, Carla. A gente costuma dizer de uma maneira muito leve, né, que quem viver terá. É uma questão de tempo, porque é um processo natural do nosso envelhecimento. E é uma doença silenciosa, doutor Marcos, ou os sinais aparecem logo? Então, é interessante porque ela não é tão silenciosa no momento em que ela está te atrapalhando a visão. O paciente sempre nota e fala assim, minha visão piorou. O que eu enxergava antes, eu não estou conseguindo enxergar agora, e isso sempre é um sinal de alerta para ele procurar o médico oftalmologista. E o sintoma é esse, a dificuldade para enxergar? É igual que você estiver olhando por uma janela esfumaçada. É exatamente isso. Quanto mais vapor você joga nela, mais essa catarata avançou. Se você joga só um pouquinho de fumaça, é o iniciozinho dela. E se procurar um médico logo no início dos sintomas, pode evitar a cirurgia? Há tratamento? Não. De qualquer maneira, Doutor ela vai Marcos. Evoluir. Ou seja, não tem jeito, né? Não tem jeito. Meu Deus. Por sorte, a gente tem essa situação que eu te falei. Uma classe oftalmológica muito bem preparada. O que a gente não tem muito hoje, mas a gente nota um esforço também do poder público, é o acesso desse paciente que não pode pagar pela cirurgia. Ele tem hospitais universitários, mas que infelizmente muito bons,
mas que não podem atender a todo mundo pela demanda. Muito triste e a gente mesmo. vê o esforço realmente do poder público de aumentar esse acesso. Só para encerrar rapidamente, essa cegueira é reversível? Esse é a grande boa notícia. Operou, você recupera tudo, se não tiver mais nenhum problema. Uma notícia boa, pelo menos, graças a Deus. Tá Tomar, muitíssimo obrigado, um ótimo trabalho. Eu que agradeço e cumprimento vocês, tá?